Por que tenho medo de cumprir meu chamado? Esse é o assunto de hoje e eu espero que você fique conosco até o final. Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. E hoje o nosso assunto trata dessa questão ministerial que muitos de nós sentimos no nosso coração, o desejo de fazer mais para Deus. Em algum lugar, distante ou próximo, esse sentimento vem e nos impulsiona. E muitas pessoas sentem isso na igreja, essa chamada à vocação ministerial. E antes de iniciar esse chamado, vem aquele receio, aquele medo. Muitas vezes esse medo não é de cumprir o chamado em si, mas de ser reprovado pela família, por irmãos da igreja, quando isso for contado. Então, fica naquele conflito interno. Outro medo que também está presente quando nós somos agraciados com esse sentimento da vocação ministerial é o medo de não ser suprido financeiramente. Quando você olha e vê que a tua vocação ela está em uma determinada região que é carente e que demanda recurso, investimento, você não se encontra com aquela quantia X específica para investir ali, você se sente amedrontado por achar que aquela barreira financeira vai te impedir de cumprir o chamado. Então a gente às vezes sente medo com relação a isso. Existe também o medo com relação à área específica de atuação, ao que você vai fazer. Na maioria das vezes nós nos sentimos inseguros com relação àquilo que vamos fazer. Será que eu tenho capacidade para fazer isso? E fica naquele conflito. Inicialmente, quando a gente comunica a algumas pessoas, dependendo do estado em que você está e quem você é, isso influi muito. Por quê? Porque as pessoas passam a te ver de acordo com o que você está no presente. Elas não conseguem visualizar aquilo que Deus tem para a sua vida. Elas não conseguem visualizar a amplitude do que Deus vai fazer. Elas te julgam especificamente pelo bairro onde você mora, por aquilo que você faz, o local onde você está, por tudo isso. Você é julgado. Então, muitas pessoas dizem que você não tem capacidade para fazer certas coisas exatamente pela sua realidade. Deus não trabalha no chamado de ninguém pela capacidade que esse indivíduo venha a ter, mas pelo projeto que Deus estabeleceu. Não é por mim, ou por méritos meus, ou capacidades minhas, ou influências que eu venha a ter. Não, é por aquilo que Ele quer fazer. Compreenda, chamado está relacionado a um propósito divino. Então, o mais interessado que o chamado se cumpra é Deus, porque foi Ele que chamou. Então, eu tenho que estar preocupado em estar dentro do propósito de Deus, muitas vezes, ainda que esse propósito não seja compreendido pelas pessoas. Porque, às vezes, até nós mesmos que recebemos o chamado relutamos. Quem dirá aqueles que estão de fora? Eles é que não vão compreender mesmo. Então entenda, chamado existe, porque existe propósito. E eu não preciso temer, porque Deus é quem vai realizar todas as coisas. Eu preciso estar apenas disposto a ser modelado, preparado para que esse chamado se cumpra. Muitas pessoas vivem uma aflição muito grande, e eu gostaria de aproveitar e tocar nesse assunto. Às vezes a gente sente o nosso coração queimar pelo chamado. Isso acontece num dia, no outro dia a gente já quer estar com a mala pronta em direção ao aeroporto para ir para tal lugar, ou então organizando todas as coisas para ir na comunidade X e ali fazer um trabalho, às vezes até sem nenhuma preparação, sem nenhuma informação, sem nada, porque Deus me chamou, então Ele vai suprir. Preste atenção aqui numa coisa. Em primeiro lugar, Deus chama pessoas e prepara pessoas para que esse chamado aconteça. Moisés não foi libertar o povo de Israel um dia depois de chegar em Midian, tendo fugido do Egito. Não, Moisés passou 40 anos sendo preparado por Deus para voltar no Egito e libertar o povo de Israel. E às vezes a gente é chamado num dia
e já quer sair fazendo tudo no outro. Por isso que muita gente se frustra e diz, não era chamado, era fruto da minha emoção. E às vezes não, às vezes é um chamado. Só que essa ansiedade, ela prejudica o que Deus colocou nas minhas mãos como vocação, como chamado. Tá? Entenda, existe o tempo certo de cumprir o que Deus tem para fazer. Aí você me pergunta, mas Deus não tem pressa? Não existe texto dizendo que Deus tem pressa. O pecador que se perde é diferente. Mas você não vai conseguir alcançar o mundo com as suas qualificações, com o seu dinheiro, com as suas possibilidades. Você vai alcançar quem Deus quer que você alcance dentro do propósito dele. Então não adianta sair e tentar fazer coisas para Deus, para tentar agradar a Deus. Nós não precisamos fazer coisas para agradar a Deus, nós precisamos nos voltar para Deus e ter um relacionamento com Ele. Todo chamado parte de um relacionamento. Porque nós vemos muitas pessoas frustradas, porque querem exercer um chamado sem relacionamento com Deus. Chegará determinado momento que essas pessoas vão se encontrar frustradas, desanimadas, tristes, muitas delas até depressivas. Simplesmente por achar que podem cumprir uma vocação, um ministério sem a presença de Deus, tá? Se Deus lhe chamou, Ele vai fazer em primeiro lugar você passar pela escola. Jesus chamou os seus 12 e os treinou durante 3 anos e meio. Deus chamou Moisés e o treinou durante 40 anos. Deus chamou Eliseu por intermédio de Elias e o treinou por um bom tempo. Até o reinado de Saul teve um processo de treinamento para ele poder chegar ao reinado, mas como ele foi desobediente, Deus o rejeitou. Mas não é assim, Deus chama e já vai acontecendo. Não. Não funciona assim. Não é dessa forma. Aí você me diz assim, mas Ney, a mulher samaritana não foi chamada e já saiu pregando? A mulher samaritana não saiu pregando. Ela chegou em Samaria e disse que tinha encontrado Jesus. Jesus chegou em Samaria e pregou. Curou os enfermos e fez toda a obra que ele tinha para fazer em Samaria. Não foi a mulher que fez. A mulher só disse que tinha encontrado. Ela deu uma notícia à comunidade que Jesus estava indo para lá. Jesus chegou e fez todo o processo. Para a gente justificar essa nossa ansiedade, a gente muitas vezes cita esse texto dessa mulher. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que ela foi lá na cidade e avisou, para que o povo pudesse esperar Jesus e ouvir o que ele ia falar. E quando Jesus falou, aconteceu muitos milagres, Jesus passou ali alguns dias, tá? Mas quem pregou foi Jesus, não foi a mulher. Primeiro que ela não conhecia Jesus, nem o sacrifício, nem nada do que ele estava falando. Ela sabia apenas acerca do Messias, mas que precisava esse conhecimento ser ajustado, né? Organizado e ampliado com relação ao conhecimento. Tá? E o que acontece? Se você tem um chamado, não se preocupe com relação como é que eu vou fazer. Quem vai fazer não é você. Deus vai orientar você para viver esse chamado. Vai proporcionar situações, vai trazer pessoas, vai te fazer passar por momentos difíceis na tua vida, exatamente para tirar de dentro de você o que precisa sair e Ele colocar aquilo que você precisa ter. Tá? Imagina, Moisés foi libertar o povo do Egito. Moisés foi no maior centro de bruxaria e feitiçaria já existente na humanidade, Egito. Os magos, os bruxos do Egito, tinham o poder de manipular a matéria. Eles transformaram uma vara seca em serpente. Olha o grau da bruxaria que existia no Egito. Então Moisés precisava passar por um processo de treinamento. Não era só chegar lá e jogar um cajado e se transformar em serpente. Não era só assim. Precisava de um nível de relacionamento com Deus, de comunhão, para que Deus pudesse usá-lo naquele local. Tá? Eu espero que esse vídeo tenha colaborado em alguma coisa com você. Se você não é inscrito no canal, se inscreva.